Estudo Bíblico. Explicação do livro de Apocalipse, capítulo 3. Base em Apocalipse 3, versículos 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma cidade antiga, conhecida por sua riqueza e por sua aparência de segurança. Construída em um monte, parecia imbatível, mas já havia sido invadida 2 vezes por descuido e falta de vigilância. Jesus usa essa história para mostrar o estado espiritual daquela igreja. Eles tinham aparência de vivos, reputação de igreja forte, mas por dentro estavam espiritualmente mortos. A cidade tinha nome, fama e história, mas havia perdido a vida. Assim era também a igreja. Quando Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele lembra que somente o Espírito Santo dá vida à igreja. 7 Espíritos significa plenitude do Espírito. A igreja tinha a aparência de movimento, mas faltava o sopro do Espírito. Faltava vida. Jesus vê além da reputação. Ele vê a verdade, ele diz: Tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, muitos viam virtude, ele via vazio. Jesus ordena: Sê vigilante. Ou seja, acorda, desperta. Volta a enxergar espiritualmente. Sardes estava dormindo, satisfeita com o passado, mas sem vida no presente. A ordem seguinte é: fortalece o que resta, o pouco que ainda está vivo. A igreja não estava totalmente perdida. Havia ainda pessoas e fé a serem despertadas. Cristo não destrói, ele chama a restauração. Ele diz: Não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Perfeitas aqui significa completas, maduras. Sardes talvez fazia coisas para ser vista, mas não fazia com coração. Era uma fé superficial, uma aparência de espiritualidade, mas sem profundidade e entrega. Então Jesus dá o caminho da restauração. Lembra-te do que tens recebido. Guarda e arrepende-te. Ele manda lembrar o evangelho que um dia haviam recebido com alegria. Manda guardar, praticar de novo. E se arrepender. Arrependimento é mudança de direção. Voltar a viver de verdade. Sem máscara, a advertência é séria. Se não vigiares, virei como um ladrão. Essa imagem fala de surpresa, de alguém que chega sem aviso. Jesus não ameaça por ódio, mas por amor. Ele desperta o coração que adormeceu. Ele diz: Acorda antes que seja tarde demais. Mas apesar do cenário triste, Cristo reconhece que há alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes. Ou seja, pessoas que permaneceram fiéis no meio da morte espiritual. Eles receberão vestes brancas, símbolo de pureza, honra e vitória. Vestes brancas significam estar justificado e aceito por Deus. Jesus diz: Ao vencedor de Sardes eu de maneira nenhuma apagarei seu nome do livro da vida. Esse livro representa os que pertencem a Deus. Cristo promete segurança eterna aos fiéis, ele também afirma: Confessarei seu nome diante do Pai e dos anjos. Ou seja, quem confessa Cristo na terra será confessado por Cristo no céu. A mensagem para Sardes é um alerta contra a fé morta, contra viver de aparência, contra construir ministérios para agradar pessoas e não ao Senhor. Sardes representa quem tem nome de cristão, mas já não ora, não se arrepende, não busca a presença, está vivo por fora, mas morto por dentro. Cristo não condena imediatamente, ele chama, ele desperta, ele estende a mão, aplicando hoje. Há muitos que têm nome de cristãos, mas vivem longe da vida de Deus. Muitos templos grandiosos podem estar vazios de presença. Muitos ministérios cheios de atividades podem estar secos de espírito. Jesus ainda diz: Desperta, fortalece o pouco que resta, volta a arrepende-te. Ele não rejeita o coração que desperta, ele não despreza o arrependido. Para quem permanece fiel mesmo em meio à frieza, ele promete vestes brancas e confissão diante do Pai. Não importa se o mundo não vê, Cristo vê. Não importa se a igreja ao redor dorme, Cristo chama você para ficar de pé. A salvação não é para os que fingem estar vivos, mas para os que reconhecem sua morte e voltam a respirar o fôlego de Deus.
É melhor ser igreja pequena com vida do que grande com morte. Jesus não procura fama, ele procura fidelidade. Ele chama Sardes a despertar e chama a todos nós também.